E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peguem aí sua atividade 4.4. Por favor, vamos fazer a correção. Esse tópico aqui é mais uma atividade envolvendo semelhança de triângulos, né? E para dar um reforço naquilo que a gente já estudou teoricamente e já de uma atividade que tinham feito. Essa questão número 1, então, de que quais são os lados correspondentes nestes triângulos semelhantes. Então veja, eu estou aqui analisando dois triângulos que são semelhantes, porque os seus ângulos aqui estão mostrando que tem as mesmas medidas, né? Que tem um tracinho aqui, tem um tracinho aqui, tem dois tracinhos aqui no vértice B, tem dois tracinhos aqui no vértice G e tem três tracinhos no vértice C, três tracinhos no vértice H. Então, isso indica que esses ângulos, eles são correspondentes, tá? O C aqui, ó, corresponde a esse H, com a mesma medida, né? O A corresponde ao F e o B corresponde ao G. Como ele fala quais são os lados correspondentes, ele quer saber, então, proporcionalmente, quais são os dois lados que vai gerar uma mesma proporção, tá? Então, por exemplo, entre o ângulo, esse que tem um tracinho, e o que tem dois, aqui é o AB, beleza? É o lado AB. E o mesmo você olha aqui, que tem um tracinho, e aqui o que tem dois, é o lado FG. Então, você pode dizer que este lado AB, ele é o correspondente ou semelhante ao lado FG. Tá? Devido a gente observar esses ângulos que são idênticos. Então, você faz o restante, ó. O BC, dois tracinhos, três tracinhos, né? E o GH, então ficaria assim, BC, ele é correspondente ou semelhante, né? Ao lado GH. E agora, um tracinho, três tracinhos é o AC. Ele é semelhante aqui em relação a esse triângulo ao FH. Então estes são os lados correspondentes. Tudo bem? É só isso mesmo, é só para você observar, né, de acordo com a posição dos ângulos correspondentes, quais lados, que se eu fizer uma proporção, eles vão dar o mesmo resultado, beleza? Então, eu poderia muito bem indicar para você que se eu dividir a medida do lado AB pela medida do lado FG, o resultado aqui vai ser um número, que é o mesmo número se eu dividir o lado BC pelo lado GH, tá? Que vai ser o mesmo número se eu dividir o lado AC pelo lado FG. Tudo bem? Então é isso aí, as proporções dos lados. Considere o seguinte par de triângulos semelhantes e determine os valores de x e y. Bom, aqui já vem não para uma parte mais teórica, mas sim para uma parte mais de cálculo, de execução de cálculo, né? Então veja, para a gente calcular, por exemplo, o x corresponde a esse lado aqui, ó, do ângulo de um tracinho para dois tracinhos, ó, de um tracinho para dois tracinhos. Então você pode escrever assim, ó, o x, se eu dividir ele por 10, que eles são os lados correspondentes, né? Esse lado x corresponde a esse lado 10 proporcionalmente. Se eu dividir esses dois valores, vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o lado
de 12, tá vendo? Ó, 12 pelo lado de 20, que é 3 tracinhos, 2 tracinhos, ó, 3 tracinhos, 2 tracinhos. Então, o 12 está para 20. Tá vendo? Eu estou dizendo para você que se eu montar uma proporção entre esses lados, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, o x está para 10, assim como o 12 está para o 20. Eu não posso alterar essa ordem, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes 12, porque o 10 está dividindo, ele vem para cá multiplicando, galera, tá vendo? Ó? Ele está dividindo, quando ele passa do outro lado da igualdade, eu inverto a operação. Se a operação aqui é divisão, o outro lado da igualdade, né, você vai por multiplicação, sempre, tá? Sempre você vai inverter a operação matemática. Isso dividido por 20, que não alterou, não me mexi com ele. Tá vendo? Ó, eu posso cancelar um zerinho com zerinho, ou então dividir 10 por 20, ó, 10 por 10, 20 por 10. Simplifica, né, a fração. Então, 10 por 10 é 1, sobra 12 lá em cima, no numerador. 20 por 10 é 2 no denominador. Eu chego à conclusão que 12 dividido por 2 é 6, porque todo mundo sabe que fração é divisão. Fração é divisão, tá bom? Para calcular o y, eu sigo o mesmo raciocínio, tá? O y, esse y aqui, ele está para esse lado aqui, não é? Devido aos seus ângulos. Então, o y está para 5, assim como... Aí você pode pegar o 12 e o 20 de novo. O 12 está para 20. Então, vejam, nessa proporção, se eu isolar o y aqui, ó, o 5 está dividindo, né? Você está vendo que ele está no denominador da fração. Do outro lado da igualdade, ele vai ficar no numerador, então ele vai multiplicar, beleza? 12 vezes 5, dividido por 20. E aí você faz a continha, né? 12 vezes 5 é 60, né? Simplifica o zero aqui, 6 por 2. O y vai dar 3. Tranquilo, galera? Próxima questão. Sabendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, calcule a medida da mediana MS, que é essa aqui, ó. Ele chama de mediana aquele segmento que parte de um vértice e vai até o ponto médio do segmento oposto. Tá? Parte de um vértice vai até o ponto médio do segmento oposto. Então, a mediana MS do triângulo MNP. Bom, gente, se os triângulos ABC são semelhantes, né? Você pode montar algumas proporções aí. Inclusive, você percebe que a R também é uma mediana, né? Inclusive que este ângulo aqui, ó, é o mesmo que este ângulo aqui, é a mesma medida, ó, tá? Porque se eles são semelhantes e aqui tem uma mediana e aqui também é mediana, então o triângulo ARC é semelhante com o triângulo MSP. Aí você fala assim, Christian, como é que você sabe que a AR é mediana? Tá vendo esses dois tracinhos aqui, ó? Ele está querendo dizer que daqui até aqui tem a mesma medida, a medida de R até C tem a mesma medida de R até B. Tá? Devido a esses dois tracinhos aqui, ele indica que tem a mesma medida. Ah, e se fosse 3 pauzinhos? Não tem problema. Tá? Só está querendo dizer que a mesma quantidade desses tracinhos de um lado e de outro quer dizer que tem a mesma medida. Tá? Eu não sei qual é essa medida, mas é a mesma, né? Então, vamos chamar aqui MS, né? Essa mediana MS aqui, eu quero achar. Percebam que então eu posso escrever que o triângulo ARC
ele é semelhante com o triângulo MSP, ó. Esse triângulo ARC, ele é semelhante com o triângulo MSP. Então, eles são semelhantes, beleza? Se eles são semelhantes, você vai escrever, ó. Vamos montar uma proporção agora, então, com esses dois triângulos, né? A gente tem condições de fazer isso. Então, por exemplo, ó, a mediana MS é essa que eu quero achar. Tá vendo? A mediana MS, ela é proporcional a essa outra mediana aqui, ó. Tá vendo? E essa outra mediana vale 15. Assim como este lado AC, que vale 21. Opa, desculpa, eu não posso inverter. Se eu comecei a olhar aqui neste triângulo, né, eu tenho que continuar nessa mesma ordem. Então, este lado 10,5 dividido pelo lado 21 aqui, ó. Então, essa proporção vai ser igual a essa proporção, ok? E aí você faz a continha. Vai ficar 15 vezes 10,5 dividido por 21. Aí você fazendo a continha, a mediana MS, então, vai ter o valor de... o valor aqui vai dar 10,5, 7,5, né? 7,5. Certinho, gente? Então, o segredo dessa questão é você observar que eu consigo montar dois triângulos semelhantes, né, o ARC e o MSP, devido a saber que o AR também é mediana do triângulo, tá? Próxima questão. Sabendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, ó, calcule a medida da altura AH do triângulo ABC. Bom, ele quer saber essa medida AH, vamos trocar aqui. Ele quer saber essa medida AH aqui, ó. Tá? Você está vendo que aqui forma um ângulo de 90 graus. Quando forma um ângulo de 90 graus, aí já não quer dizer que seja automaticamente uma mediana, mas sim uma altura, né? A altura sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Se você traçar um segmento de um vértice até o seu lado oposto, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, a altura. A mesma coisa aqui, né? Bom, a ideia é muito parecida com a questão anterior, tá? Porque aqui também você percebe que é altura, e você fala, Christian, como é que você sabe que esse 6 é altura? Devido a esse ângulo aqui de 90 graus, tá vendo? Então quer dizer que aqui o ângulo é de 90. Um ângulo também aqui é de 90. Tá? Que é um semicírculo é 180. Muito bem. Então você monta aqui uma proporção entre esses dois triângulos. Vai ficar assim, ó. A altura H, se você observou aqui, ela é proporcional a essa altura MR. Você tem que verificar, né, que isso aqui também é altura. Se isso aqui não fosse altura, não daria para eu montar essa proporção. Tá? Então, como eu sei que o ângulo é de 90 graus aqui, eu sei que é altura, então vai ficar H está para 6, assim como este 12 aqui, ó, está para o 9, beleza? Porque aqui o ângulo de dois tracinhos, tá vendo? E aqui tá o ângulo de dois tracinhos, então você percebe que eles são proporcionais. Agora é só fazer a continha, né? Então a altura AH é um segmento de reta, por isso que eu ponho esse traço aqui, ó, para indicar que é um segmento de reta. A altura H é igual 12. Olha, o 6 está dividindo no denominador, ele vem do outro lado da igualdade, ele vem para o numerador, tá? Então, vai ser com a operação invertida. Em vez de ser divisão, passa a ser multiplicação. Então, 12 vezes 6 dividido por 9. O 9 continua embaixo aqui, que ele não mudou de lugar, né? De posição.
E aí, galera, você faz a continha, né? Você pode seguir simplificando. Eu gosto muito de simplificar frações, porque eu não preciso ficar pegando calculadora, então fazendo vários cálculos para chegar no resultado, né? Então eu posso, por exemplo, pensar, ó, se eu simplificar aqui o 12 por 3 e o 9 por 3, tem como? Tem. Porque você sabe que o 12 é divisível por 3, então o resultado é 4. O 9 é divisível por 3 e ficaria 3. Então a altura H, ó, ainda dá para simplificar, mas aqui já dá para fazer conta de cabeça, de cálculo mental, né? Daria ainda para simplificar o 6 por 3, ó. 6 por 3 é 2, não é isso? O 4 não mexi com ele. Então, 4 vezes 2 é 8. Ah, professor, e se eu quiser sair fazendo continha e depois dividir, multiplicar? Não tem problema. Tá? Eu estou te dando aqui um caminho, uma dica de como pode facilitar sem necessidade de fazer vários cálculos. É simplificando as frações, beleza? Tem mais cálculo aí? Tem mais questões? Não, acabou, né? Gente, valeu então. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Estou sentindo falta aqui do contato de vocês para tirar essas dúvidas, beleza? Um abraço, até mais.